Boa noite, professor. Somos os alunos João Vitor Nascimento de Souza e Matheus Diego Lima de Freitas. Estamos pagando a disciplina de Teoria da Computação e estamos aqui para apresentar o nosso projeto final, que no caso seria o nosso gerador de cadeias paragramáticas livres de contexto. Bom, boa noite, professor Bruno. Eu vou explicar aqui melhor como que funciona nosso gerador de funções. Tá, primeiro de tudo, para que esse gerador de cadeias funcione, ele vai precisar abrir o nosso arquivo txt, no caso, o nosso dicionário, que a gente deixou tudo preparado no arquivo e nele já vão vir todos os elementos que vamos precisar para nossa cadeia, nossas variáveis, só inicial e nossas produções. Lembrando que todos esses elementos eles podem ser alterados, ou seja, eu po é, a qualquer momento eu posso abrir esse txt e alterar as produções, os símbolos das variáveis, dos terminais, não terminais, etc. Voltando para o nosso gerador de funções, nós vamos ter um dicionário vazio e uma lista vazia. Para o nosso dicionário, nossas produções, e para a nossa lista temporária. Que eles começam vazios porque eles serão preenchidos lá embaixo. Bom, já na nossa oitava linha lá em cima, nós vamos ter um contador para ler cada linha do nosso arquivo. O que ele vai fazer? Ele vai ter um if para cada situação que, no caso, a gente vai tentar encontrar os terminais, as variáveis do símbolo inicial. No caso dos terminais, ele vai verificar se ele encontra os terminais e após isso ele vai começar a ler, armazenar eles na lista a partir do 10º caractere e só vai parar de armazenar quando ele encontrar um barra N. Após isso, ele vai separar os terminais por uma vírgula. Ele vai fazer o mesmo com as nossas variáveis e com o nosso inicial, com exceção que ele vai contar a partir do 8º caractere. Aí descendo agora no código, nós vamos encontrar esse contador que ele vai funcionar para ele, no caso, ele vai contar as linhas, né? Conforme nós já lemos os terminais, as variáveis e o inicial, no caso, ele já leu 3 linhas. A partir da quarta, ele vai começar a preencher nosso dicionário. Que ele faz isso uma vez que o número de produções, no caso nosso dicionário, foi igual a zero, ou a frase que a gente usou lá em cima não estiver nas nossas produções. E vai funcionar da mesma forma que foi com a lista no caso dos terminais, das variáveis inicial lá em cima, só que ele vai começar a partir da terceira frase e vai preencher a lista. No caso, ou vai preencher o dicionário. E lá embaixo ele vai fazer a mesma coisa, só que com a nossa lista temporária. E após isso ele vai fechar o nosso arquivo. O nosso gerador de funções, ele apresenta dois modos, o modo rápido e o modo detalhado. E, bom, vou explicar agora como funciona o modo rápido. A princípio ele vai começar com a nossa variável cadeia, que vai armazenar a posição inicial a posição 0 da nossa lista inicial. E ele vai ter a nossa variável rodando, que vai funcionar como um loop para controlar o nosso gerador de cadeias. Embaixo deles nós vamos ter nossa lista vazia, que para nossas cadeias geradas, no caso nosso cadeia gera. E embaixo disso nós vamos ter
Nossa letra atual que vai funcionar da mesma forma que a nossa cadeia ali em cima, que ele vai armazenar a posição zero da nossa lista inicial. E embaixo disso nós vamos ter o nosso while, que vai verificar enquanto o programa estiver rodando, ele vai cair nesse if, que vai verificar se a letra atual está em produções. Assim, o que vai acontecer depois disso é que o tamanho da letra vai receber o tamanho das produções possíveis para a variável letra atual. E depois disso ele vai gerar um valor aleatório a partir dos índices do tamanho da letra. Aí depois ele vai criar uma cadeia e copiar nela a letra que foi gerada. E depois vai verificar se a cadeia copiada já foi gerada. Se sim, ele vai cair nesse if. E o que vai fazer esse if? Ele vai verificar se ela já foi gerada. Se ela já foi gerada, a cadeia copy, né, vai receber a cadeia antes gerada e vai gerar um número aleatório. Como índice, vai gerar um número aleatório como índice e vai utilizar isso para fazer a substituição. E depois disso ele vai verificar se nossa nova cadeia foi gerada. E se sim, ele vai repetir o processo sucessivamente. Bom, nesse if aqui embaixo, ele vai verificar se ele encontrou um epsilon no nosso cadeia copy do nosso cadeia copy que foi declarado lá em cima. Se ele encontrar o epsilon, ele vai substituir esse epsilon por um símbolo vazio. E ele vai fazer essa substituição uma vez. E bom, embaixo disso, depois que ele cai nesse if, ele vai anexar o nosso valor a nossa cadeia copy na cadeia que foi gerada. E depois disso, ele vai printar nossos resultados, nossa letra atual, o nosso valor aleatório e a nossa cadeia. Depois disso, ele vai cair nesse contador que vai ler cada letra da nossa cadeia e depois cada letra do nosso dicionário e vai verificar a variável mais à esquerda. Depois disso, ele vai fazer a mesma coisa para checar as letras da nossa cadeia. Depois vai checar cada letra do nosso dicionário das produções e vai contar as variáveis. Se nosso contador de variáveis chegar em zero, então significa que não vai ter mais variáveis, apenas terminais. Então ele vai parar de rodar e vai printar nas cadeias geradas. Boa noite, professor. Eu sou Matheus Iago e eu vou apresentar o modo detalhado. Bom, o modo detalhado funciona de forma similar ao modo rápido, certo? Primeiramente, as variáveis que a gente declara inicialmente são todas iguais, ou seja, a cadeia vai receber uma posição inicial, vai receber, enfim, a mesma coisa. No caso aqui eu quero que ele printe a variável atual já para que o usuário já tenha noção de qual é a cadeia inicial. Ok, aí logo depois disso a gente vai entrar no nosso while, com esse rodando aqui que é usado para poder, a gente usa esse rodando para poder controlar o nosso loop. E vamos lá. Primeiro ele verifica se a letra atual está em produção, ou seja, se a posição 1 da nossa nossa lista inicial está dentro de produções. Se estiver, ele vai acessar a produções a partir da letra atual, ou seja, as produções possíveis, e vai printar as possíveis substituições disso. Aí a gente cria uma variável valor lido, que ela vai receber um input disso aqui, ou seja, o que o usuário selecionar.
Isso aqui a gente vai utilizar em todas as vezes que a gente quer que o usuário verifique, que a gente quer que o usuário entre com que dê alguma entrada, que o usuário dê alguma entrada. Bom, no caso, aqui logo após a entrada, ele vai verificar se o valor lido está em produções, ou seja, se a gente verifica se a entrada que o usuário deu é a entrada válida. Caso seja válida, ele vai pegar e vai copiar essa, vai pegar e vai pegar a cadeia copy, que vai estar inicialmente vazia, e vai atribuir cadeia.replace letra atual, ou seja, ele vai concatenar a nossa letra atual dentro da nossa cadeia atual. E depois disso eu quero que ele printe a cadeia para que o usuário tenha noção do que está acontecendo, certo? Caso ela não esteja, então ele vai dar uma entrada inválida e vai dar suas possíveis substituições. E logo após isso ele vai novamente pedir um input do usuário, que logo após o usuário dar esse input, a função vai retornar aqui para cima e vai continuar nesse loop aqui. Aí depois ele vai verificar se a cadeia gerada agora, já foi gerada anteriormente. Se a cadeia já foi gerada anteriormente, então ele dá uma entrada inválida e ele dá as possíveis substituições. No caso, se a derivação já foi gerada. No caso. E aqui ele está pedindo um input do usuário. E enquanto a cadeia que a gente acabou de gerar, ela já foi gerada, ou seja, enquanto isso aqui, enquanto a cadeia a copiada estiver dentro das cadeias geradas, ele vai rodar um loop aqui, pedindo sempre o input do usuário. Bom, se ele encontrar um epsilon dentro da cadeia, na nossa cadeia que foi copiada, ele vai substituir esse epsilon por uma entrada por vazio. E logo após tudo isso aqui, logo depois de substituir tudo, de fazer todas as verificações, ele vai pegar a nossa cadeia copy, ou seja, a cadeia que foi gerada ao decorrer do código, e vai concatenar com a nossa cadeia gerada, ou seja, ele vai armazenar isso dentro da cadeia gerada. E a gente atribui aqui que a cadeia e a cadeia copy. Aí esse aqui ele vai printar os resultados da nossa letra atual, o valor lead e a cadeia. E ele inicia um counter que é para poder a gente verificar sempre a variável mais à esquerda, que é justamente o que está acontecendo aqui. E quando o counter, se o counter chegar igual, se o counter, aí aqui ele cria um counter variáveis, que isso aqui ele está contando a variável sempre que acha, aqui no caso, se a letra estiver em cadeia, e a letra estiver em posições, então ela é variável, então ela vai acrescentar o counter mais um. Se o counter, se depois de ele percorrer toda a cadeia e não tiver mais counter, então o que acontece? A gente não tem variáveis mais, ou seja, é só terminal. Então a gente quebra o loop, a gente dá um rodando igual a falso. E aqui a gente está printando todas as cadeias que foram geradas anteriormente. Bom, agora eu vou para nossa função main, onde a gente vai executar o código. Primeiro a gente dá o import do arquivo gerador funções. E aqui a gente cria uma espécie de menu, ou uma espécie de menu, que ele vai verificar. Se a entrada for 1, aí ele vai entrar nesse modo rápido. Se a entrada for 2, entra no modo detalhado. E para que a gente consiga ter essa função para gerar uma nova cadeia, ou seja, gerar mais de uma vez, aí ele vai utilizar esse while rodando igual a 1. Agora eu vou mostrar executando. No caso, modo rápido, certo? Gerar uma nova cadeia. Ele espera um pouquinho, gerou. Agora, nosso sair e eu vou iniciar a execução de novo. Então, modo detalhado, S mais A, vamos lá, aí B e 3. Ou seja, aqui ele está mostrando que a nossa mais à esquerda, aqui vai ser o nosso, quer dizer, que a nossa mais à esquerda é o A, que a cadeia geradas foram um S, que gerou um A, e a cadeia atual é o A. E as possíveis substituições para esse A. Da mesma forma aqui, e etc. Você colocar de novo, ele vai rodar de novo, S mais A, e A, B, aí, tá vendo? Entrada inválida, então ele pede de novo. Ok, B, 2, agora vamos sair. Então é isso, professor.
Boa noite e obrigado por tudo.